Olá, vamos dar início aqui ao nosso pequeno curso de preparação para o batismo e eu quero dar uma breve panorâmica, né, sobre essas três aulas. Serão apenas três aulas breves, mas de extrema importância para que você possa compreender, né, o que significa o batismo, o que significa salvação, redenção e o que Deus espera do novo crente, do novo convertido, né? Então, nessa primeira aula nós vamos ver sobre a criação de Deus, a maneira como Deus criou o homem, como Deus fez com que o homem fosse a sua criatura principal e mais importante, o único ser que tem comunhão com Deus, mas que desobedeceu, e é o que nós chamamos de queda, e vamos ver também a redenção que Deus providenciou para o homem. Na segunda aula, na segunda parte, nós vamos ver o que significa o batismo propriamente dito e alguns exemplos de batismo. E na terceira parte, nós vamos ver o que Deus espera do novo convertido, daquele que nasceu de novo e que já foi batizado, né? O que significa santificação. Tá bom? Então são essas três partes que nós vamos estudar. Bom, nessa primeira parte, nós veremos então, como eu já disse, como, quando e por que a raça humana se separou de Deus. Nós precisamos entender, começando lá no comecinho, lá em Gênesis, você vai acompanhar todos os textos bíblicos aí na sua Bíblia, e você vai compreender que tudo começou com a criação. Antes de Deus formar todas as coisas, a Bíblia diz que não havia universo, não havia nada a não ser Deus. E Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles resolveram num determinado tempo, na eternidade passada, eles resolveram criar tudo o que existe, todo o universo. Então, lá em Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas e chegando no sexto dia, no último dia da criação, o sétimo foi o dia do descanso, certo? Mas no sexto dia, é o último dia da criação, Deus cria o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o único ser vivo capaz de ter comunhão com Deus, o único ser possível de se relacionar com Deus é o homem. E a princípio, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem sem pecado. Mas, depois da criação, o homem tinha a livre escolha de obedecer a Deus, e Deus impôs sobre ele alguns limites. Deus disse para que ele desfrutasse de todo o jardim, de tudo que havia no jardim. Ele poderia comer livremente, ele poderia desfrutar de tudo, o homem, não é? Poderia desfrutar de tudo, mas Deus lhe deu um limite, que era para ele obedecer, que era não comer de uma das árvores que havia no jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse dessa árvore, o homem então morreria. E essa morte, então, significa a queda, quando o homem caiu, ou seja, quando o homem se separou de Deus. Então, tendo essa liberdade, o homem resolve desobedecer a Deus. O homem resolve comer daquilo que era proibido por Deus. Consequentemente, ele sofreu o dano, que é a morte. Não houve ali ainda imediatamente a morte física, mas foi uma morte espiritual primeiro. Depois, sim, veio a morte física. Mas a morte espiritual, que veio com a queda, com o pecado entrando dentro da raça humana, essa morte espiritual seria a separação de Deus. O homem, então, se aparta de Deus e ele, então, não tem mais comunhão com Deus. Ele perde aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu relacionamento com Deus. Então, Deus, sendo justo, ele puniu essa desobediência humana. Porém, Deus
também sendo misericordioso, vemos ali a justiça de Deus, mas também vemos a sua misericórdia. Deus preparou a redenção, a salvação para o homem através de um animal que ele mata ali no jardim. Deus mata o animal, tira a pele desse animal e cobre Adão e Eva, porque estavam nus. Vejam, o pecado não foi a nudez, o pecado foi a desobediência. E uma vez que, por causa da desobediência, eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus, mas Deus providenciou roupas de pele de animal para eles, para que eles pudessem de novo se achegar a Deus, se aproximar de Deus. É isso que nós chamamos de salvação ou redenção. Então, nós vemos que esta morte física desse animal já simbolizava a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Ele que tira o pecado do mundo. Ele já estava ali, Jesus já estava ali no Jardim do Éden, sendo simbolizado pelo animal que Deus matou para salvar o homem, para trazer redenção a Adão e Eva. Agora percebam que essa morte, esse pecado ou a queda de Adão foi transmitida a toda a raça humana, como nós vamos estudar. Aí você vai estudar no texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19 e Romanos 5, 6 a 11, ok? Então vocês vão perceber que essa morte foi transmitida a toda a raça humana como uma doença hereditária. Então todos nós, todo homem, toda pessoa que nasce nesse mundo, ele já nasce em pecado. E ele já nasce com a necessidade de um salvador, de ser salvo, porque ele já nasce sem Deus. O homem já nasce distante de Deus, ele não procura Deus, é Deus quem o procura. Então, você vai perceber que nesse próprio estudo aí, Efésios 2, 8 e 9 e Colossenses 2, de 11 a 15, você vai estudar que a nossa salvação não é por obras, que nós não buscamos a Deus, mas é Deus que vem atrás de nós e nos chama através do Evangelho. Então hoje nós recebemos a salvação por meio da fé, fé em Jesus Cristo, fé na obra de Jesus Cristo. Não é por causa das nossas obras que nós somos salvos. Não é porque você fez o bem em alguma medida que você é salvo. Mas você é salvo pela obra de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. E hoje ele intercede por nós, os crentes, diante de Deus, diante do trono de Deus. Então, Jesus que é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, em quem nós devemos crer para sermos salvos. Somente através da nossa fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos, ok? Então, aqui está um resumo dessa primeira aula, e a tarefa que você vai ter que fazer é estudar todos esses textos dessa primeira parte. Você vai anotar o que você entendeu, anotar também o que você não compreendeu diante do que eu expliquei nessa breve aula, ok? Para que no nosso próximo encontro nós possamos tirar essas dúvidas, ok? Então fica aqui a tarefa. Estudem os textos que estão nessa primeira parte, façam um resumo deles, o que você compreendeu, anote separadamente as suas dúvidas e envie para mim, né? Pode ser por WhatsApp, tá bom? Para que nós possamos então, no nosso segundo encontro, nós tirarmos as dúvidas dessa primeira parte, antes de entrarmos na segunda parte, ok? Então façam isso, estudem, façam essa tarefa de casa, façam essa tarefa, né, que eu pedi para vocês fazerem. E uma outra coisa aqui, os 2 vocabulários principais dessa primeira aula estão lá embaixo no final dessa primeira parte. A palavra queda.
o que é queda? Queda é o resultado da desobediência do homem às ordens divinas, que o levaram à morte, ou seja, à separação de Deus. Morte aqui é a separação de Deus. E queda ou pecado não é porque o homem estava nu, como muitos dizem por aí. Não, a queda ou o pecado que entrou na raça humana foi por causa da sua desobediência, porque ele, o homem, resolveu desobedecer a Deus, ok? Então, queda é o que popularmente se diz pecado original ou homem caído, ou homem sem Deus. Então a queda, que é a entrada do pecado na raça humana, separou o homem de Deus. Agora nós precisamos de alguém que nos coloque de volta em união com Deus. E aí vem a nossa segunda palavra do nosso vocabulário, salvação. O que é salvação? Salvação é a primeira dádiva divina concedida aos seus eleitos. É o resultado da atitude de Deus através de Cristo, consumada na cruz do Calvário, em que Deus traz reconciliação com o homem caído. Além da reconciliação com Deus, salvação também significa o perdão do pecado original e o livramento do juízo final, concedendo vida eterna ao salvo. Preste atenção. Quando Deus criou o homem com vida eterna. E disse que para ele permanecer com a vida eterna, ou seja, tanto em relacionamento íntimo com Deus, com amizade com Deus, e também com ter uma vida eterna com Deus, para que ele continuasse assim, o homem não poderia comer daquilo que Deus proibiu. Mas o homem desobedeceu essa ordem e, consequentemente, ele morreu espiritualmente. E essa morte significa a separação de Deus, a inimizade com Deus, mas também significa que ele morreria e não teria mais a vida eterna, que ele não teria mais essa vida eterna. Um dia ele haveria de morrer fisicamente. Então a queda trouxe morte espiritual, que é a separação de Deus, e morte física, que é a morte da nossa carne mesmo, quando nós morremos, ok? E um dia Deus trará o julgamento sobre toda a humanidade. Só que os que creram em Jesus Cristo não serão condenados nesse juízo de Deus. Eles serão salvos por causa do seu advogado em quem eles creram, Jesus Cristo. E Jesus Cristo os livrará da condenação eterna. E eles passarão a viver com Deus lá nos céus, na glória, para todo sempre, sem inimizade com Deus, por causa da salvação que eles têm pela obra de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo que morreu por nós, pelos eleitos, lá na cruz. Então isso é salvação, ok? Então tá aí, pessoal. Mais uma vez, eu repito o que eu já tinha falado, né? Façam a tarefa dessa primeira aula, estudem todos os textos bíblicos e anotem suas dúvidas e anotem também o que você entendeu e me apresentem por WhatsApp. Mandem para mim essa gravação. Você pode gravar um áudio ou digitar para mim, né, e mande para mim no WhatsApp para a gente conferir essa primeira aula, ok? Aguardo vocês e até lá. Um abraço.